Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Jesurum. Ontem preguei essa mensagem aqui, Jesurum, falando sobre paternidade de Deus. Jesurum, que significa filhos amados e retos. E aí ontem teve esse adesivo aqui que a gente distribuiu para o pessoal aí não esquecer, né? Colocar aí na Bíblia, aqui, como memorial, lembrar de que são filhos amados e retos do Senhor. Filhinhos, esse aí que foi um apelido carinhoso do Senhor para Israel e que se aplica a nós, já que nós somos Israel em Cristo, né? Em Cristo nós somos Jesurum, somos amados, somos retos. Aleluia. Amados, abençoados, produtivos, criativos, prósperos. Em Jesus nós somos tudo isso. Graças a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, obrigado. Obrigado por nos fazer filhos. Obrigado por nos aceitar como seus filhos. Obrigado por nos conectar, obrigado por nos permitir, Deus, estar nesse lugar, assentado à mesa contigo como filhos, que temos acesso à tua presença, que podemos entrar sem culpa, porque o Senhor nos lavou dos nossos pecados, nos comprou com teu sangue e nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, não pelo nascimento sanguíneo, mas pelo nascimento da tua vontade, pelo Espírito que nasceu de novo, e nós te louvamos por isso. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu favor, obrigado por mais essa semana que se inicia, uma semana abençoada, cheia da tua presença, cheia da tua glória, cheia da tua alegria e cheia da tua palavra. Em nome de Jesus estamos aqui dedicando as primícias do nosso dia, as primícias da nossa semana, ao Senhor, meu Deus, e que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos guiar, nos guardar, e que durante essa leitura possamos estar encontrando tesouros ao longo desses dias, Senhor, encontrando os tesouros do Senhor para as nossas vidas na Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Continuamos hoje então com Isaías, a partir do capítulo 48, Isaías 48, ouvi isso, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e invocais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em retidão. Até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Pronunciou-se a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente as fiz e passaram, pois eu sabia que eras obstinado, a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei essas coisas há muito, antes que acontecessem, anunciei-as a ti, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já ouviste essas coisas? Olha para todas elas. Não as admites? Desde agora eu te faço ouvir coisas novas e ocultas, que nunca conheceste. Agora são criadas e não se há muito tempo. Delas não ouvistes antes deste dia, para que não digas: sim, eu já as sabia. Delas não ouviste nem as conheceste, tampouco há muito tempo foi aberto o teu ouvido. Eu bem sei quão traiçoeiro és, foste chamado rebelde desde o ventre. Por amor do meu nome retardo a minha ira, por amor do meu louvor me contenho para contigo, para que não te venha a exterminar. Vê, eu te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim faço isso. Como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. A minha própria mão fundou a terra, e a minha mão direita mediu os céus a palmos.
Quando os convoco, levantam-se juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Qual dos ídolos anunciou essas coisas? O aliado escolhido do Senhor executará a sua vontade contra a Babilônia. O seu braço será contra os caldeus. Eu o disse, sim, já o chamei. Eu o farei vir e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua retidão como as ondas do mar. A tua descendência seria como a areia e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus. Anunciai isto com voz de júbilo e o proclamai. Levai-o até os confins da terra. Dizei, o Senhor remiu seu servo Jacó. Eles não tinham sede, quando os levara pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas manaram dela. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Isaías 48. Isaías 48. Tirar a tampinha aqui. Walk in prayer. Vamos agora para Isaías 49. Aleluia. O Santo de Deus, o Messias, luz das nações gentias e de Israel. Aqui nós vemos mais uma vez o anúncio do Messias. Vamos lá. 49. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse, tu és o meu servo Israel, em quem manifestarei a minha glória. Eu, porém, disse, em vão tenho trabalhado, inútil e em vão gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, que lhe torne a trazer Jacó, e ajunte Israel a ele. Pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus tem sido a minha força. Dize ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação te ajudarei. Te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos saí, e aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Aquele que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão erguidas.
Vê, eles virão de longe, alguns do norte, outros do oeste, e ainda outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terras, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Sião, porém, disse, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que se esquecesse, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vês, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Os teus filhos apressadamente vêm, mas os teus destruidores e os teus assoladores saem do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos os teus filhos se ajuntam e vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um enfeite, e deles te cingirás como noiva. Quanto aos teus desertos e lugares solitários e a tua terra destruída, será agora estreita demais para os moradores, e os que te devoram estarão longe de ti. Os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. Então dirás no teu coração, quem me gerou estes? Eu estava sem filhos e solitária, em cativeiro e rejeitada. Quem então me criou estes? Fui deixada sozinha, mas estes de onde vieram? Assim diz o Senhor, eu acenarei com a mão às nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão seus tutores, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Senhor. Os que confiam em mim não serão decepcionados. Será que se tira a presa dos valentes, ou os presos escapariam do tirano? Assim, porém, diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará. Eu contenderei com os que contendem comigo, e os teus filhos eu remirei. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, com o seu próprio sangue se embriagarão, como no vinho. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Isaías capítulo 50. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a rejeitei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Por causa das vossas maldades fostes vendidos. Por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Quando eu vim, por que ninguém apareceu? Quando chamei, por que ninguém respondeu? Escolheu-se tanto a minha mão que já não encolheu-se tanto a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, os seus peixes cheiram mal por falta de água e morrem de sede. Eu visto os céus de escuridão e ponho-lhe pano de saco por sua cobertura. O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde. Não me afastei. As minhas costas dei aos que me feriam. As minhas faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Aqui a gente já tem uma referência ao sofrimento de Cristo, né? A gente vai ver isso aqui nos próximos capítulos de Isaías, e aqui tem esse ponto, né? As minhas costas dei aos que me feriam, as minhas faces aos que me arrancavam os cabelos. Em algumas traduções falam da barba aqui, né? Arrancavam a barba. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido. Por isso fiz o meu rosto como a pederneira, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntos
Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. É o Senhor Deus quem me ajuda. Quem há que me condene? Todos eles como vestidos se envelhecerão, a traça os comerá. Quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma? Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós, porém, que acendais fogo e vos armais com tições acesos, ide, andai entre as chamas do vosso fogo e entre os tições que acendestes. Isso é o que recebereis da minha mão, em tormentos jazereis. Isaías 51. Ouvi-me vós, os que seguis a retidão, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. O Senhor certamente consolará Sião, e consolará todos os seus lugares assolados. Ele fará o seu deserto como Éden, e os seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento se acharão nela, ações de graças e som de cânticos. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim. De mim sairá a lei, e a minha justiça se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha retidão, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido. Os seus moradores morrerão como mosquitos. A minha salvação, porém, durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Ouvi-me, vós que conheceis o que é reto, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o desprezo dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, pois a traça os roerá como a um vestido, o bicho os comerá como a lã. A minha retidão, porém, durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não foste tu que cortaste em pedaços a Raabe e trespassaste ao dragão? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste um caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo, perpétua alegria coroará as suas cabeças, alegria e contentamento os alcançarão, tristeza e gemido fugirão deles. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas? O homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa da erva? Que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na masmorra, e o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Eu pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão. Eu que plantei os céus no seu lugar e fundei a terra, e que digo a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do teu furor, que bebeste da taça do atordoamento e o esgotastes. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? Assolação e quebrantamento, fome e espada. Quem te consolará? Os teus filhos já desmaiaram e jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto,
ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Eu colocarei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu pusestes as tuas costas como chão e como rua para os que passavam. Isaías capítulo 52. Desperta. Isaías capítulo 52, repetindo. Desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Pois assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para lá habitar. A Assíria sem razão o oprimiu. E agora o que acho eu aqui? Diz o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e os que dominam sobre ele zombaram dele, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Ouvi, os teus sentinelas levantam a voz, juntamente exultam, com os seus próprios olhos o verão, quando o Senhor voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor descobriu o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, sai de lá. Não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Contudo, não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aí aqui, a partir do verso 13, o 13, o 14 e o 15 do 52, e todo o capítulo 53 fala sobre o sofrimento de Cristo. Então Isaías teve uma visão do futuro. 700 anos antes da crucificação, Isaías pôde ver aqui o que Jesus, o Messias, iria passar, o sofrimento que ele iria enfrentar. Então esse, sem dúvida, é um dos textos aí mais impactantes do Antigo Testamento, justamente pela precisão com a qual Isaías descreve esse sofrimento, como eu disse aí, cerca de 700 anos antes de Cristo. E aí fica bem claro aqui que essas palavras se cumpriram em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Isaías 52, então, 13, 14 e 15 diz assim: Vede o meu servo, procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará temor em muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então aqui ele já fala sobre o seu parecer desfigurado, mais do que a de qualquer outro, a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então aqui fala sobre como ele ficou desfigurado
na cruz. Aí Isaías 53, né? Scofield comenta aqui sobre o 52. Embora o nascimento de Cristo tenha sido predito anteriormente, aqui começa a passagem sobre Cristo como servo sofredor do Senhor. Sua humilhação em geral é predita no capítulo 50. O capítulo 53 contém uma declaração do sofrimento de Cristo, depois do que esse sofrimento é apresentado como vicário e vitorioso. Por causa desse sacrifício, a salvação pode ser oferecida, como o faz o capítulo 55. As referências na coluna central em Isaías 53 indicam quão frequentemente Nosso Senhor e os escritores do Novo Testamento usavam citações desse capítulo. Observe que nas passagens sobre o servo, às vezes se fala do servo, às vezes se fala como o servo e noutras ele fala. A descrição aqui apresenta um quadro chocante. Seu parecer estava tão desfigurado. Esse foi o resultado das brutalidades descritas em Mateus 26, ali sobre a crucificação, e 27. O cumprimento literal dessa profecia em 1 Pedro, do verso 15, né? Assim causará temor em muitas nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, ela se cumpre em 1 Pedro, onde as pessoas de muitas nações são descritas como tendo sido aspergidas com sangue de Jesus Cristo. Na Almeida Corrigida Fiel, a expressão aqui é traduzida por borrifará muitas nações. É comumente usado no Pentateuco para descrever a purificação dos vasos no templo, quando os sacerdotes aspergiam sangue ou água sobre eles. Isaías 53, uma vez que que Mateus cita essa passagem e a aplica à enfermidade física, alguns conjecturam que tanto as enfermidades como o pecado foram incluídos na morte expiatória de Cristo. Mas Mateus está afirmando que o Senhor cumpriu a primeira parte durante seu ministério de cura sobre a terra, levando sobre si as enfermidades, como nós vamos ler agora no capítulo 53. Isaías, então, 53, o capítulo de Isaías, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão.
Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui fica claro, né, todo o sofrimento que Jesus passou e como aqui se referia realmente a como Cristo haveria de sofrer e como isso se cumpriu em Jesus, né? Eu tenho um vídeo que me chamou muito a atenção esses dias, onde alguns judeus são surpreendidos ao verem esses textos do Antigo Testamento e como eles se encaixam claramente em Jesus. Judeus que não acreditam em Jesus como Messias, que ainda não receberam, que ainda não reconheceram, e eles ficaram chocados diante desses textos. E eu fiquei impressionado com esse vídeo, porque eu percebi que muitos desses judeus eles não conhecem de fato as escrituras, né? Não conhecem muitos dos textos, eles conhecem aquilo que são repetidos para eles e não têm acesso eles mesmos a estudarem, pesquisarem, e por isso muitos deles não conheceram a Jesus. Eu salvei aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês esse videozinho. Peraí, olha só. Listen closely. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. By his wounds we are healed. So where is this from? The Old Testament or the New Testament? I'm going to say the other one because it doesn't sound like the Tanakh. ברית החדשה, New Testament. ברית חדשה. זה ברית חדשה. New Testament. In the Old Testament. No way. Yes. Old Testament. Tanakh. Why do you think that's from the New Testament? It sounded like they were talking about Jesus. Funny, I don't know why. It's a feeling. I can't say why. It's from the Old Testament. Oh, I knew it was a trick. It's not trick. I'm telling you, it's so similar. People think that it's like a Western religion and it has nothing to do with Judaism, but this is so close to Judaism, it's crazy. So the next one, you ready? For to us a child is born, a son is given. And the government shall be upon his shoulder. ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור. Everlasting Father. Prince of Peace, New Testament. Again, I would assume that this one is from the ברית החדשה. New Testament, I think. The other one. What's it called? New Testament. The New Testament. אני אלך על הברית החדשה. Something about the Prince of Peace. Right. Like it got me right away. No, I mean, yeah, it definitely sounds like New Testament stuff. Excellent. Tanakh. Really? Yeah. גם אתה? וואו. One more. They will look on me whom they have pierced, and they will mourn for him. I'm going to... Aqui ele está bem resumindo esse vídeo, né, no YouTube. He was pierced for our... Tem ele maior, ele é bem grande, mas aqui eu fiquei impactado, né, porque você vê esses judeus, eles conhecem ali alguns textos, conhecem a Torá, né, que são os primeiros 5, reconhecem que o Antigo Testamento todo é a palavra do Senhor, as Escrituras, porém não conhecem esses textos, e eles ficam chocados ali por verem o quanto que aponta para Jesus, tanto que quando é citado, por exemplo, Isaías 53, ele pergunta se eles acham que é do Novo ou do Antigo Testamento, eles dizem que é do Novo Testamento, tipo assim, isso não é nosso, isso não tem nada a ver com a gente, né? E não, é do Antigo Testamento, né? Parece estar falando de Jesus, mas, né, aí eles descobrem que isso está no Antigo Testamento, né? Então isso é muito impactante, porque você percebe que as Escrituras estão mostrando todo o tempo, né, essas palavras, essas profecias todas se cumprem em Jesus. São mais de 600 profecias do Antigo Testamento que se cumprem em Jesus. Nós copiamos mais de 400, quase 500 nós copiamos à mão quando nós fizemos o cristocentrismo, 22 dias. Foram 22 dias, um desafio que a gente teve, e a gente copiou ali quase 500 profecias do Antigo Testamento que apontam para Cristo. E você percebe que todo o tempo Jesus estava sendo anunciado ali no Antigo Testamento, e isso é incrível. Isaías 53, fica muito claro todo o sofrimento que Jesus passou,
o quanto tudo isso foi descrito pelo profeta Isaías aqui em Isaías 53. Vamos então agora Isaías 54, né? Israel, a esposa restaurada do Senhor. Isaías 54. Cantai, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua juventude, e não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. O Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da juventude que fora desprezada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isso será para mim como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, mas inundariam a terra... Repetindo. Isso é verso 9, Isaías 54, 9. Isso será para mim como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. Assim agora jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo o meu constante amor não se desviará de ti. Nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eu te constituirei com pedras de turquesa e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de joias brilhantes e todos os teus muros de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Com retidão serás confirmada, a opressão estará longe de ti. Já não temerás, o terror será removido, não chegará a ti. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Todo aquele que contender comigo cairá diante de ti. Vês, fui eu que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, e fui eu que o criei, o assolador, para destruir. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, essa é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. É muito citado esse texto aqui, né, de 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aqui diz, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos,
como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve nos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Com alegria saireis e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros exclamarão de contentamento perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para renome do Senhor, por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías capítulo 56. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, e a minha retidão a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que lança mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, Verso 3. Não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco diga o eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os meus holocaustos e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já lhe ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam dormir. Esses cães são gulosos, nunca se podem fartar. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Vinde, diz cada um deles, trarei vinho e beberemos bebida forte. O dia de amanhã será como este, ou ainda muito melhor. Isaías capítulo 57. Aqui tem uma palavra no 56 que é citada, também no Novo Testamento, ali nos Evangelhos. Jesus cita que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse para todos os povos fala dessa salvação que abraça também os gentios além dos judeus. Isaías 57. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração.
Os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. Os que andam retamente entram em paz, descansam nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Eu quero destacar aqui esse 57, 1 e 2. Quero ler ele aqui na NVT. A NVT foi a tradução que eu li. Foi a tradução que eu li no... Que eu transcrevi. Quando eu fiz a minha transcrição, copiando a Bíblia toda, à mão, eu copiei ela na NVT. E esse texto chamou muito a minha atenção, porque do jeito que ele está traduzido aqui, não traz tanta clareza como foi para mim na NVT. Deixa eu ler aqui para vocês. NVT. A minha impressa está guardada, mas eu vou ler aqui no computador. 57, verso 1 diz assim: o justo perece, o fiel muitas vezes morre cedo. Olha isso. O fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém parece se importar nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Então essa é uma palavra de consolo diante de pessoas às vezes que perecem, que morrem cedo, e às vezes a gente não entende. E aqui a Bíblia está dizendo que o Senhor está poupando eles do mal que virá. Então, às vezes o morrer é um livramento para a vida de alguns homens de Deus, alguns servos de Deus aí, que morrem cedo porque Deus está poupando eles de algo que ainda viria, de um mal que viria. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Então esse é Isaías 57, 1 e 2 aqui na tradução da NVT. Então voltando aqui para a Almeida Contemporânea, aqui diz que perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. Então esse elevado aqui é morrer no Senhor. Os que andam retamente entram em paz, descansam nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Então na NVT ele fala da morte mesmo, que aqui é um assunto sobre morte. Verso 3: chegai-vos, porém, para aqui, vós os filhos da adivinha, descendência de adúlteros e prostitutas. De quem zombais? Contra quem escancarais a boca e mostrais a língua? Não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vós vos inflamais com desejos incontroláveis, debaixo dos carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Sacrificais os vossos filhos nos ribeiros e nas aberturas dos penhascos. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a sua parte. Estas são as tua porção. Sobre elas também derramas a tua libação, e lhes ofereces ofertas. Poderia eu contentar-me com essas coisas? Sobre um monte alto e elevado pusestes a tua cama, e a ele sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e dos limiares das ombreiras põe os teus memoriais. Longe de mim te descobristes. Subistes a tua cama e a alargaste. Fizeste aliança com aqueles cuja cama tu amas, e o contemplastes a sua nudez. Procurastes a Moloque com óleo, e multiplicaste os seus perfumes. Enviaste os teus embaixadores para longe, descestes até o sepulcro. Em todos os teus caminhos te cansastes, mas não dissestes, não há esperança. Recuperastes o vigor da tua força, por isso não desfalecestes. Contudo, de quem tiveste receio ou temor, para que mentistes e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porque eu me calo, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu exporei a tua retidão e as tuas obras, e elas não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus congregados.
O vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. E se dirá: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Repetindo o verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, pois o espírito do homem se enfraqueceria perante a minha face, o fôlego do homem que eu criei. Por causa da iníqua cobiça me indignei, eu castiguei e escondi a minha face, e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho do seu coração. Eu vi os seus caminhos, mas o sararei. Eu o guiarei e lhe tornarei a dar consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Os ímpios, porém, são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anunciai ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do meu Deus, do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prossegui nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma? É uma pergunta, né? Vamos repetir os 5. 58:5, Isaías 58:5. É este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso o que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração.
Eles te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. 59, Isaías 59. Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém comparece em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o mal e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai dele uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, não se podem cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, ruína e destruição há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, não há juízo nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz, pelo que a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos a justiça, e ela não aparece. Há salvação, e ela está longe de nós. Pois as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, conhecemos as nossas iniquidades, rebelião e traição contra o Senhor. Retiramo-nos do nosso Deus, pregamos opressão e revolta, e proferimos mentiras que nosso coração concebeu. Pelo que a justiça se tornou atrás, e a retidão se pôs longe. A verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. A verdade ausentou-se, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu, pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Ele viu que não havia ninguém, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Ele se revestiu de retidão, como de uma couraça, e pôs capacete da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Conforme as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois ele virá como uma corrente impetuosa, que o sopro do Senhor impele. O Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor.
o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos teus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Aleluia. Então vamos até aqui, Isaías 59, completamos aqui o de hoje, dia 14/10. Aleluia. 67º dia completo, então, aqui até Isaías 59. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós voltamos, então, aqui, 5h42 da manhã. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso desafio. Deus abençoe a sua segunda-feira, Deus abençoe a sua semana e até amanhã, em nome de Jesus.